Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Horário Fácil. Neste vídeo vamos ver como montar aulas eletivas no sistema. A aula eletiva é uma aula que ocorre ao mesmo tempo em todas as turmas, cada turma com seu professor. Para iniciar, certifique-se que na etapa 3 a disciplina eletiva está cadastrada. Qualquer disciplina pode ser marcada como eletiva. No caso, nós usamos o próprio termo eletiva para designar a aula eletiva. Vamos fazer uma aula eletiva para as 3 turmas do turno da manhã deste exemplo. Primeiro, verifique se cada turma possui a aula eletiva no cadastro. Veja que a turma do nono A possui a disciplina eletiva com 2 aulas. Se não estiver cadastrado, você pode adicionar matéria e incluir. Vamos ver as outras turmas. Oitavo A, 2 aulas. Sétimo A, também 2 aulas. Lembre-se que para fazer a aula eletiva, cada turma precisa ter o seu próprio professor. Vamos verificar se cada turma possui um professor eletivo designado. Veja que para esta aula eletiva está atribuído um professor, Bill. Para a segunda turma está atribuído um professor de Ciências. E para a terceira turma está atribuído um professor de Inglês. Caso no seu horário não esteja atribuído, você pode clicar aqui para atribuir o professor. A atribuição de turmas pode ser feita tanto na etapa 5 quanto na etapa 6 e aqui na etapa 4, se é que você já foi na etapa 5 e cadastrou os professores. Geralmente é feito na etapa 5, aqui deste lado da tela. Você pode clicar em alterar e atribuir a aula eletiva para o professor que a leciona. Uma vez que cada turma da aula eletiva está com seu próprio professor atribuído, clique em Configurações Opcionais na etapa 4, Aula Eletiva, selecione a disciplina eletiva, no caso aqui a própria eletiva, o próprio termo, selecione as turmas que possuem a aula eletiva, no caso são as turmas da manhã, nono A, oitavo e sétimo. Salva. Veja agora que, quando você clicar nessas turmas, está marcado aqui um E na frente da aula eletiva, indicando que existe uma turma eletiva do nono A, oitavo A e sétimo A. Se você clicar nas outras, também vai aparecer. Feito isso, você pode processar o horário para ver como ficou. Aguarde o processamento do horário. Processamento finalizado, clique em Visualizar solução gerada. Vamos ver como o sistema alocou as aulas eletivas. Veja que o sistema colocou aqui no nono A a aula eletiva na segunda-feira, nos 2 penúltimos horários. No oitavo A também. Veja que no sétimo A também ficou no mesmo horário e, portanto, o objetivo da aula eletiva foi cumprido. Vamos ver na grade do professor como que fica. Veja que um dos professores de eletiva está aqui no penúltimo horário da manhã, de segunda. O outro professor também aqui no mesmo horário. E o outro professor também no mesmo horário. Vamos agora ver algumas características importantes na hora de montar o cadastro da aula eletiva. Clique em Cadastro para voltar na edição do horário. É importante que na aula eletiva sempre tenha os dados iguais dos professores que vão lecionar nas aulas eletivas. Um desses dados é o agrupamento. Uma forma simples de ver se o agrupamento está correto é ir na etapa 6, agrupamento detalhado. Clique para filtrar a aula eletiva. E aqui nós temos a aula eletiva dos professores.
Veja que, no caso, as turmas A que são da manhã são as turmas que nós fizemos e todos os agrupamentos estão iguais. Está o agrupamento duplo. Se um agrupamento estiver diferente, por exemplo, um agrupamento estiver diferente, na etapa 5 vai mostrar esta pendência. Porque na aula eletiva os agrupamentos devem estar iguais, assim como o número de aulas deve estar igual e cada turma precisa ter o seu próprio professor eletivo. Vamos voltar aqui na etapa 6 e corrigir o agrupamento para que ele fique correto. Você pode colocar o agrupamento que você quiser, desde que eles estejam iguais, ok? Outra coisa importante é verificar se cada turma possui um professor diferente. Se tiver 2 professores repetidos aqui, por exemplo, se você atribuiu no 7º A professor de inglês para a eletiva e no 8º A também o professor de inglês, este professor não pode estar em 2 turmas ao mesmo tempo. E então isso não vai funcionar e esta pendência também será marcada na etapa 5. Também o número de aulas. Se o número de aulas de uma das aulas eletivas estiver diferente, também isso não será possível atender. E o sistema também irá indicar essa pendência na etapa 5. Outra coisa importante é que você pode formar aulas eletivas em grupos diferentes. No caso, nós fizemos uma aula eletiva para o grupo das turmas da manhã. Vamos agora fazer uma eletiva para as turmas da tarde, que seriam as turmas B aqui, 9º B e 8º B. Nós já temos aqui a eletiva cadastrada e os professores já estão atribuídos. Clique em Configurações opcionais, Aulas eletivas, selecione a aula eletiva e selecione as turmas, no caso aqui as turmas da tarde, 9º B e 8º B. Salvar. Quando você clicar nas turmas da tarde, você vai ver que a eletiva já está formada aqui entre o 9º B e o 8º B. Se você quiser excluir a eletiva, você pode clicar aqui neste E excluir a aula eletiva. Vamos excluir para ver um problema muito comum que ocorre no cadastro de aula eletiva que nós encontramos nos cadastros dos nossos clientes. Excluir todas as eletivas. Muitas vezes os clientes cometem este erro, que é o seguinte: temos turma da manhã e turma da tarde. A aula eletiva não pode ser formada com todas as turmas de períodos diferentes. Então é muito comum selecionar a aula eletiva e marcar todas as turmas para a aula eletiva, de forma que o cadastro fica desta forma, com todas as turmas marcadas para a aula eletiva. Mas por que que isso não funciona? Porque metade dessas turmas estão no turno da manhã e outra metade está no turno da tarde. E o objetivo da aula eletiva é que as aulas ocorram ao mesmo tempo. Como o turno da manhã não pode ocorrer ao mesmo tempo do turno da tarde, então este cadastro é inválido. E isso vai dar um erro no processamento. Vai estar indicado lá uma solução incompleta por um problema na aula eletiva, e isso deverá ser corrigido. Então, para corrigir este problema, você deve excluir a aula eletiva e cadastrar a aula eletiva da forma que fizemos antes, que é uma aula eletiva para as turmas da manhã, que são, no caso aqui, neste exemplo, são as turmas A, e cadastrar uma outra aula eletiva para as turmas B. Desta forma, temos um grupo de aulas eletivas que vai ocorrer em algum horário do turno da manhã, e um outro grupo de aulas eletivas que vai ocorrer no turno da tarde. Um último, mais importante detalhe sobre as aulas eletivas.
Quando você marca um grupo de aulas eletivas, é importante que os professores que lecionam a aula eletiva precisam ter um horário em comum. Então, por exemplo, temos aqui este professor que está marcado para a aula eletiva no turno da tarde. Vamos supor que ele tenha esta disponibilidade. Segunda e terça bloqueado, então ele leciona quarta, quinta e sexta. Vamos supor que o outro professor do turno da tarde, de eletivas, tenha a disponibilidade ao contrário, invertida. Ou seja, ele leciona segunda e terça e está bloqueado na quarta, quinta e sexta de tarde. Portanto, esses dois professores não têm nenhum horário em comum e, portanto, a aula eletiva do turno da tarde não pode ser encaixada, pois se elas precisam ocorrer ao mesmo tempo, mas os professores das aulas eletivas não têm um horário em comum, então a aula não é possível ser encaixada e isto também irá dar um erro no processamento, que vai estar marcado no relatório da solução. E se você gerar a sugestão do sistema, o sistema irá sugerir que você ou remova a aula eletiva ou habilite o professor para ter um horário em comum. O sistema irá sugerir que você abra a disponibilidade deste professor, por exemplo, na terça, ou na segunda, ou o outro professor habilitar nos outros dias, para que eles tenham um horário em comum. Com isto, encerramos este tutorial sobre como montar as aulas eletivas no horário fácil. Ainda faremos um outro tutorial sobre um método totalmente diferente de montar as aulas eletivas, que é o método que você deixa as aulas eletivas fora do sistema e bloqueia os horários em que elas ocorrem. Mas isso será num outro vídeo tutorial. Caso você esteja com muita dificuldade de montar as aulas eletivas, não deixe de chamar o suporte no WhatsApp ou no e-mail. Espero ter ajudado. Nos vemos num próximo vídeo tutorial.